Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes, aos vereadores aqui presentes, boa tarde, plateia aqui presente, ouvintes da Rádio Nova FM, Cultura AM, amigos internautas, a todos aqui presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça chamado dos senhores inscritos. Vereador PM Souza. Vereadora Lufradique. Vereador Padre Coelho. Vereador Marquinhos da Coxaria Ramos. Vereador Ferla. Vereador Tão. Vereador Galão. Vereador Luiz Fernando. Pedro da Vila Brito. Vereador Luizão presente. Vereador Fabrício da Funerária. Obrigado. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 34ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Lorena, em 6 de outubro de 2014, às 18h35. O expediente terá duração de 2 horas, de acordo com o artigo 121, inciso 1º do Regimento. Em primeiro, entraremos no objeto de deliberação. Temos 2 projetos para ser deliberado. O Júlio foi pegar lá. Projeto de deliberação 70/2014. Dispõe sobre autorização para que o Poder Executivo faça desdobramento de área em terrenos com construções existentes. Justificativa. Contamos com o apoio de nobres vereadores a essa lei que visa principalmente auxiliar os moradores de áreas invadidas do bairro denominado Parque das Rodovias. Essa lei beneficiará mais de 200 famílias. Essa lei beneficiará as casas de herdeiros que têm a necessidade de fazer o desdobro com metragem menor do projeto de lei. Solicito o voto unânime de meus pares. Sala das sessões, 29 de setembro de 2014. Vadelmilson da Silva, vereador do PR, Tão, caminhando com você. Em deliberação também, projeto de lei 72/2014. Fica proibido realizar shows pirotécnicos em bares, restaurantes, boates, casas de espetáculos e ambientes fechados, bem como expor mercadorias ou executar serviços fora dos limites da edificação em que se localizar o estabelecimento, exceto as fábricas de explosivos em nosso município, e da outras providências. Justificativa. Justifico o presente projeto pelo fato que, em outros municípios de nossa federação, já aconteceram acidentes envolvendo jovens, estudantes e pessoas comuns que não conhecem a dimensão da pirotecnia e até mesmo o limite de um explosivo ou artefato. Pensando em procurar reverter, principalmente em época de festas, apresenta esse projeto com o intuito de coibir ou acabar com o mau uso dos artefatos ligados aos explosivos que, confinados, se tornam perigosos. Cito como São João, Santo Antônio, Natal, Ano Novo, entre outras. Está deliberado, presidente. Obrigado. Agora em votação a ata da 33ª sessão ordinária de 2014, da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Lorena, realizada em 29 de setembro de 2014. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovada a ata por unanimidade de votos. Agora passaremos às nossas indicações, moções e requerimentos. Moção de pesar. Questão de ordem? Pois não. Presidente. Eu gostaria de solicitar 1 minuto de silêncio pelas moções de pesar que estão aí, em especial a Maria Clara da Silva. Autorizado, senhor vereador. Faremos agora 1 minuto de silêncio. Espera que eu ponho aqui. Bom, já foi.
Moção de pesar 295/2014. Deus, em sua infinita bondade, nos concedeu a vida. Como filhos do Criador, nossa vida a Ele pertence. Apresenta à mesa cumpridas formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário. Moção de pesar para com os familiares de Maria Clara da Silva, em razão do infausto passamento. Une-se aos seus familiares e amigos nesse momento, rogando a Deus que dê forças e coragem aos corações enlutados com a perda de ente tão querido. Na certeza da vida eterna, rogamos a Deus que lhe conceda o descanso merecido, nesse momento doloroso, especialmente para seus familiares, somente a força de Deus para preencher o vazio deixado. Queremos registrar esse lamentável fato, transmitindo nossas profundas condolências pelo seu passamento, solidarizando-me com sua respeitável família, a quem rendemos nossa solidariedade, carinho e respeito nessa hora dolorosa. Assim, é que se dá ciência à imprensa escrita e falada, fazendo-se consignar em ata. Sala das Sessões, 9 de outubro de 2014, vereador Marquinhos da Cochoria Ramo do PP, pelo social. Aqui tem para todos os vereadores assinarem. Também moção de pesar 294/2014. Deus, em sua infinita bondade, nos concedeu a vida. Como filhos do Criador, nossa vida a Ele pertence. Apresenta à mesa cumpridas formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário. Moção de pesar para com os familiares de Maria Conceição Risato, em razão do infausto passamento. Une-se aos seus familiares e amigos nesse momento, rogando a Deus que dê força e coragem aos corações enlutados com a perda de ente tão querido. Na certeza da vida eterna, rogamos a Deus que lhe conceda o descanso merecido nesse momento doloroso, especialmente para seus familiares, somente a força de Deus para preencher o vazio deixado, ficando na memória de todos seu exemplo de vida. Queremos registrar esse lamentável fato, transmitindo nossas profundas condolências pelo seu passamento, solidarizando-me com sua respeitável família, a quem rendemos nossa solidariedade, carinho e respeito nessa hora tão dolorosa. Assim, é que se dá de ciência à imprensa escrita e falada, fazendo-me consignar em ata e sejam externadas à família enlutada as sentidas condolências dessa edilidade através de ofício na pessoa de seu filho, Antônio Carlos Risato, residente nessa cidade, na rua Dalmo Alves, 269, Vila Geni. Sala das Sessões, 1º de outubro de 2014, vereador Marquinhos da Cochoria Ramo do PP, pelo social. Moção de pesar 297/2014. Deus, em sua infinita bondade, nos concedeu a vida como filhos do Criador, nossa vida a Ele pertence. Apresenta à mesa, cumpridas formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, moção de pesar para com os familiares de Nair de Souza Andrade, em razão do infausto passamento. Une-se aos seus familiares e amigos nesse momento, rogando a Deus que dê forças e coragem aos corações enlutados com a perda de do ente querido. Na certeza da vida eterna, rogamos a Deus que lhe conceda o descanso merecido nesse momento doloroso, especialmente para que seus familiares, somente a força de Deus, para preencher o vazio deixado, ficando na memória de todos seu exemplo de vida. Queremos registrar esse lamentável fato, transmitindo nossas profundas condolências pelo seu passamento, solidarizando-me com sua respeitável família, a quem rendemos nossa solidariedade, carinho e respeito nessa hora dolorosa. Assim, é que seja dada a ciência, a imprensa escrita e falada, fazendo-se consignar em ata, e sejam externadas à família enlutada as sentidas condolências desta edilidade, através de ofício, na pessoa de seu filho, Marco Antônio Cardoso de Andrade, residente nessa cidade, na rua Padre Carlos Leôncio da Silva, número 000, Lorena, São Paulo. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2014, vereador Marquinhos da Cochoria Ramo do PP, pelo social. Moção de aplausos 299/2014. Ao senhor gerente comercial de vendas da Casas Bahia da cidade de Lorena, senhor Pierre de Oliveira Souza. Senhor presidente, considerando que este jovem comerciário, filho de Guaratinguetá, adotou nossa cidade para raízes posteriores e sempre acreditou no potencial do nosso município, filho do senhor Luiz Hermenegildo de Souza e a dona Maria Aparecida de Souza, casado com Ana Paula de Brito Souza, onde tiveram um filho, Pedro Henrique de Oliveira Souza Brito. Iniciou na empresa Casas Bahia em março de 1997. Passou por várias cidades do Vale do Paraíba, como São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, entre outras. Assumiu em julho de 2014 a gerência em nossa cidade e declara a grande felicidade
de conviver com os lorenenses e advindos de outras cidades. Considerando que esse jovem se dedica de corpo e alma em tornar o nosso comércio mais promissor da região, que tem como meta. O jovem comerciário Pierre de Oliveira de Souza, nas horas vagas, procura praticar o atletismo para boa forma. É um jogador razoável de futebol e sempre arruma tempo para procurar na nossa cidade ou região uma boa peça de teatro, sendo também amante de um bom filme. Outro sim, que se dê ciência dessa propositura, ao senhor gerente regional das Casas Bahia Matriz, ao Sindicato das Empresas de Lorena e ao Sincoval e Acial. Sala das Sessões, 8 de outubro de 2014, Fabrício Ramos, vereador líder do PRB nessa casa. Está em discussão? Não havendo discussão, está em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovada a moção por unanimidade de votos. Quer ver indicações? Moção de aplauso 296/2014. Senhor presidente, apresento à mesa cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, moção de aplausos ao ilustríssimo senhor José Vicente Coelho, natural de Lorena, nascido aos 28 de abril de 1936. Justifica a presente propositura pelo exercício de seus 50 anos na arte de fotografar, tendo exercido a atividade focada principalmente na área matrimonial e durante todo o período de episcopato da Diocese de Lorena. Fotos de casamentos foram seus trabalhos preferidos. Quantos casais de Lorena não foram fotografados pelo Coelho, o qual marcou a vida de muitos, guardando imagens que jamais passarão ao esquecimento. Registre-se que na sua profissão colocou uma grande pitada de esforço, mas o esforço valeu a pena, tendo em vista a sua satisfação pessoal em se contentar e contentar os contratantes, sem falar nas inúmeras histórias que ela tem para contar. Para o exercício da profissão de fotógrafo não é preciso gostar da arte. Além disso, ele tem uma visão para conseguir olhar a cena e ver o que pode ficar bom. Soube, como ninguém, além de dominar técnicas de iluminação, enquadramento e composição de cena, realizar desejos que nunca lhe foram passados, registrando momentos inesquecíveis de milhares de pessoas. Em seu trabalho fotográfico, fez por dar o melhor de si na área de atuação, fazendo fotografia com técnica e sensibilidade. O sucesso na sua profissão pode se resumir em empenho, qualidade, dedicação e muitos outros inúmeros fatores. Levou sua vida clicando compromissado com seus clientes, pelo que conseguiu destaque na sua arte de fotografar. Pablo Picasso dizia que a arte é uma eterna inspiração em outras obras, como se cada artista se inspirou em outras obras e criou. Entre aspas, a inspiração existe, porém é preciso encontrá-la trabalhando, fecha aspas, e ele atingiu o objetivo. Assim, solicito a aprovação de meus pares, bem como seja dada ciência à imprensa escrita e falada, e bem ainda enviando cópia da presente ao homenageado José Vicente Coelho, residente nessa cidade de Lorena, na rua 21 de abril, 73, Lorena, São Paulo, Sala das Sessões, 2 de setembro de 2014, vereador Marquinhos da Colchoaria Ramos do PP, pelo social. Está em discussão. Pela ordem do vereador Marquinhos da Colchoaria Ramos, 3 minutos, senhor vereador. Senhor presidente Luiz Fernando, na pessoa da qual cumprimento todos os demais membros dessa mesa administrativa, nobres pares, população presente que aqui se encontra nesse exato momento, a todos que nos ouvem pelo meio de comunicação, rádio e internet. Trata-se essa moção de um profissional, de um excelente profissional, o Coelho, que um grande fotógrafo, né, que realizou aí a sessão de fotografias de vários matrimônios nas igrejas do nosso município. Uma pessoa que hoje já se encontra aposentada. Fez o seu, Lu? Fez o do Coelho? O meu, na época, não tinha vaga. Tive que contratar outro, de tanto que era a agenda do nobre Coelho, né? Além de ser fez o seu, Fernando? O seu casamento? Não? Eu fiz questão de fazer essa moção para o Coelho, não só pela excelência profissional dele, mas sim pelo caráter dele. Pela excelente pessoa, é um grande concentrador de amizades, né? Onde ele chega, todo mundo se aconchega ao lado dele para ouvir as suas histórias, mas não podemos deixar o intuito realmente é de parabenizá-lo e despedir aí da profissão dele, que é a de fotógrafo, um excelente fotógrafo. Eu me recordo das crianças dele ainda pequenas, trabalhando com ele na coisa. Os ajudantes dele eram os próprios filhos dele, né?
E eram tudo engravatadinhos, ele bem profissional também, dentro bem vestido, devido à ocasião, né? Então eu peço aos nobres pares, que aqueles que o conhecem, se não conhecem, deveriam conhecer, porque trata-se de uma excelente pessoa, né, Fernando? Participante ali do clube com a gente, né, Fernando? Uma excelente pessoa. E eu agradeceria, se fosse unânime, que vocês assinassem isso comigo, nessa propositura, porque vale a pena. É uma pessoa que merece essa homenagem. Fica à vontade. Eu agradeço. Vamos lá. Só uma parte só, vereador. Muito bem lembrado, né? Eu gostaria, já assinei junto com o senhor, né? O Coelho realmente é uma pessoa incrível, fez diversos casamentos na cidade, e eu tenho uma passagem muito grande com a família dele, que eram amigos de infância de um filho dele com que 18 anos ele perdeu, que era o Coelho, né? Que eu chamava de Coelho, era um amigo de infância, que infelizmente num acidente de moto veio a falecer no dia 24 de dezembro, né? Era véspera de Natal, ainda jovem, com 18 anos, me recordo até hoje disso. O sentimento da família foi muito grande, né, com tudo isso, mas é um profissional realmente exemplar na nossa cidade, né? O senhor está de parabéns aí pela moção realizada, né? Com um prazer estarei assinando e certamente ele vai ficar muito contente de ter isso aqui, receber essa casa. O senhor está de parabéns pela sua moção. Eu que agradeço, obrigado, Fernando. E, verdade, esse acidente foi muito triste, na véspera de Natal, né, Fernando? Mas isso não abalou e ele continua aí no meio da gente, muito feliz. Convívio muito agradável, e eu agradeço a assinatura de vocês junto comigo. Muito obrigado. Obrigado aí na discussão. Pela ordem do vereador Padre Coelho, 3 minutos, senhor vereador. Obrigado, senhor presidente. Quando o Marquinhos perguntou se o Coelho tinha fotografado o meu casamento, eu quero dizer aqui que eu tive a oportunidade de fazer muitos casamentos onde ele estava ali como fotógrafo, eu como padre, celebrando ali o casamento, ele atendendo. E aquela postura dele, né? Ok? Não fazia interferência, ele sabia se colocar no lugar dele, ou seja, era uma pessoa íntegra, por dentro e por fora, né? Então, a gente ficava feliz constantemente, enquanto esperava lá, a gente ficava conversando na sacristia, depois também, a gente tinha um papo muito gostoso, e pelo fato de ser Coelho, né? Até muita gente perguntava assim, você é parente do Coelho fotógrafo? Falei, olha, lógico que eu sou parente, né? Nós somos irmãos de Jesus Cristo, né? Certo? O nosso Pai é o mesmo, então estamos juntos aqui para servir. Então fico feliz de poder compartilhar também nesse momento, assinando essa moção, porque afinal de contas ele realmente merece por aquilo que ele é como pessoa. Obrigado. Obrigado, senhor vereador. Está em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovada a moção por unanimidade de votos. Moção de aplausos 299/2014. Moção de aplauso ao senhor gerente comercial de venda das Casas Bahia. Oh, meu Deus do céu. Perdão. Agora então não é moção, é um requerimento, presidente. Requerimento 57/2014. Requer ao chefe do executivo, senhor Fábio Marcondes, que o dia 28 de outubro, dia consagrado ao funcionalismo público, seja considerado feriado para os funcionários municipais. Altera o artigo 262 da Lei Complementar 59, de 14 de julho de 2008. Senhor presidente, justificativa. Considerando que os servidores públicos municipais merecem todo o nosso respeito e consideração, considerando que a Prefeitura Municipal é a maior empresa, pois emprega um grande número de pessoas, considerando que os serviços essenciais como saúde e limpeza pública não serão afetados e que os servidores que trabalharem nesta data terão direito a compensar em outro dia ou descanso. Considerando ainda que em âmbito nacional e estadual, tal data já é reservada em homenagem a esses trabalhadores. Requeiro à mesa, ouvido do outro plenário, que o chefe do Poder Executivo, senhor Fábio Marcondes, altere o artigo 262 da Lei Complementar número 59, de 14 de julho de 2008, transformando o dia 28 de outubro em feriado para os funcionários municipais. Enviar cópia ao senhor Francisco Carvalho. Digníssimo doutor, presidente do Sindicato Servidor Municipal de Lorena, Rua Barão da Bocana, 378, no centro, Lorena, São Paulo. Pedro Vila Brito, vereador do PTB. Está em discussão. Pela ordem, vereador Pedro Vila Brito, 3 minutos do senhor vereador. Senhor presidente, nobres colegas, munícipes aqui presentes que nos
ouvem através da Rádio Cultura, nosso boa noite. Estou fazendo esse requerimento ao chefe do Executivo, o senhor Fábio Marcondes, para que altere o artigo 262 da Lei Complementar 59, de 14 de julho de 2008, que é a lei do funcionalismo público, para que o dia 28 de outubro, ele é um dia facultativo para os funcionários municipais. Então, pedindo a ele que torne feriado municipal para essas pessoas. Não vai haver para os funcionários públicos, não haverá contrapartida. Os serviços essenciais como saúde e limpeza pública não serão afetados, pois os funcionários que trabalharem nesse dia poderão ter outro dia para compensar por se tratar um feriado municipal. Eu acredito que nós estejamos aí valorizando os funcionários públicos, que realmente são eles que fazem o serviço, são não só o serviço pesado, mas o serviço burocrático. Nada mais justo que nós dermos a ele a condição de que nesse dia será considerado feriado municipal para os funcionários da prefeitura. E aqueles que estiverem trabalhando, saúde, limpeza, serviços que não podem parar, terão o dia compensado em outro dia da semana. Então, tenho certeza que não haverá, como já é feito normalmente, é dado feriado. Feriado não, é um ponto facultativo, mas que agora se torne um feriado com toda a sua força para esses funcionários. Por isso, cedo à parte ao vereador Carlos. Para a gente poder dialogar a respeito disso, é questão de nomenclatura. Para mim não está claro, porque assim, quando a gente fala feriado, é feriado municipal, feriado estadual, feriado nacional, certo? Isso tem uma abrangência para todo o coletivo daquela cidade, ou daquele estado, ou do país. O ponto facultativo, ele na verdade é um dispositivo que o prefeito, ou o governador, ou o presidente estabelece para um determinado segmento da sociedade. No caso, ponto facultativo para os funcionários públicos. Nesse sentido, eu não estou entendendo qual que é a abrangência, porque a nomenclatura, acho que talvez a Vossa Excelência esteja querendo assim estabelecer que obrigatoriamente se dê ponto facultativo. Não. Para que não fique assim, por parte do prefeito, ele não conceder o ponto facultativo, que é um dia livre, um dia não trabalhado, um dia onde ele pode estar à vontade na sua casa, organizando as suas coisas. Isso é o ponto facultativo, no meu entendimento. Mas, lógico, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse nos ajudar a esclarecer. Não é feriado municipal, é feriado, esse dia já é considerado ponto facultativo. O dia 28 de outubro já é considerado ponto facultativo. Então, em vez de ser considerado ponto facultativo, que seja feriado. É uma coisa definitiva, somente para os funcionários públicos municipais. A cidade vai continuar normalmente a sua lida diária, mas o ponto facultativo, o prefeito pode ou não pode dar o ponto facultativo, depende dele. Mas agora, transformando em feriado, o funcionário sabe que no dia 28 de outubro, ele não vai trabalhar, é considerado feriado. Não vai haver prejuízo da saúde, coleta de lixo, nada. Aqueles que estiverem trabalhando nesse dia, poderão compensar este dia de trabalho em outro dia. É apenas para os funcionários públicos municipais, apenas para os funcionários da prefeitura. Obrigado, senhor vereador. Ainda discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Próxima moção. Moção de apelo 261/2014. Moção de apelo ao senhor excelentíssimo prefeito Fábio Marcondes. Considerando que devido ao grande número de pessoas que frequentam a Praça Major Francisco Marques de Oliveira, no bairro da Cabelinha, considerando que a referida praça não vem oferecendo conforto para as pessoas que a utilizam. Considerando que a referida praça não tem iluminação adequada, se tornando escura e, com isso, causando perigo à população que a frequenta. Considerando que a referida praça
encontra-se totalmente em seu entorno com mato e grama sem podas e, com isso, vem atraindo vários tipos de insetos e bichos peçonhentos, incomodando os munícipes do bairro. Considerando que a praça necessita urgentemente de reparos e iluminação, pois a praça encontra-se em total abandono, a Câmara Municipal de Lorena vem, através dessa moção, mais uma vez apelar ao prefeito Fábio Marcondes para que tal providência seja tomada. Outro sim, que seja dada ciência ao vereador Valdemilson da Silva, o Tão, Sala das Sessões, 1º de setembro de 2014, Valdemilson da Silva, vereador Tão do PR, caminhando com você. Curisco. Em discussão, pela ordem, vereador Tão, 3 minutos, senhor vereador. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Boa noite aos pares. Boa noite à população aqui presente. Ouvinte da Rádio Cultura, ouvinte da FM, internautas. A realidade, eu estava analisando isso aí, que nós tivemos em campanha, e nós conversamos com os moradores do bairro da Cabelinha, e eles solicitaram esse pedido mais uma vez, que já teve outra, né? Eu peguei e deixei bem claro para eles que a gente estaria fazendo o documento para que nós possamos ter oficializado. Porque o prefeito Fábio Marcondes, ele tá tão empenhado em reconstituir novamente essa cidade de Lorena, e está aí a prova de várias inaugurações que tem sendo feito, dos reparos e da manutenção que o prefeito está executando. Então eu falei para eles ter um pouquinho mais de calma, de paciência, porque não tenha dúvida que o seu prefeito Fábio Marcondes vai chegar ali e vai fazer sim essa reforma da praça, melhorar a iluminação, porque esse é o estilo do prefeito, que é um homem que está atendendo a necessidade e os pedidos da população. Então, o motivo de fazer a moção é a questão de documentar, porque eu tenho hoje essa convicção que ele realmente está dando atenção a todos os pedidos que nós estamos fazendo aqui. Mas, senhor presidente, eu queria aproveitar o ensejo, o momento, queria agradecer os resultados das eleições, a equipe que nós tivemos esses 2 meses aí e trabalhando, mostrando a necessidade, a importância que o deputado Edir Chedi tem feito pela nossa cidade e o nosso compromisso. Em contrapartida também o nosso deputado federal que foi eleito, o senhor Márcio, que o meu entender, são portas que foram abertas para que nós possamos ir até a Assembleia e em Brasília para pedir emenda em benefício da cidade de Lorena. E eu queria compartilhar esse momento de campanha com todas as pessoas que estavam envolvidas, e principalmente no momento final, o meu querido amigo Belo, que nos ajudou bastante nesse complemento, que nós precisamos ter pessoas envolvidas e simplesmente pessoas que queiram uma mudança, as pessoas que querem realmente uma Lorena melhor, e esse foi a nossa meta, o nosso desejo. E as pessoas estão compartilhando durante a campanha que Lorena realmente está saindo e está avançando. E mais do que nunca, só para completar, senhor presidente, esse período eleitoral que encerrou, que nós teremos o segundo turno, que é uma nova etapa, mas nós temos que deixar bem claro que as portas do PR na cidade de Lorena está sempre aberta para todos os moradores da cidade de Lorena. Muito obrigado. Ainda a discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovada a moção por unanimidade de votos. Agora é a última moção, tá? Júlio, Marcelinho está no plenário. Segue as indicações. Chegou. Obrigado, Marcelinho. Moção de apelo 253/2014. Reparos em todas as ruas localizadas no bairro da cidade industrial. Senhor presidente da Câmara Municipal de Lorena. Apresenta a mesa, ouvido do outro plenário, dispensada as demais formalidades regimentais,
moção de apelo ao senhor chefe do Executivo, Fábio Marcondes, para que faça reparos, tapar buracos em todas as ruas localizadas no bairro da cidade industrial. Outro sim, que dê ciência à imprensa escrita e falada. Justificativa. Tendo em vista que todas as ruas do bairro da cidade industrial encontram-se com buracos e como por ali constantemente passam veículos, motos, bicicletas e pedestres, acidentes podem ocorrer, o que tem deixado os moradores preocupados. Por isso, vem através dessa moção solicitar ao senhor prefeito municipal Fábio Marcondes para que realize a operação tapa-buraco em todas as ruas do bairro da cidade industrial, para que assim os moradores da região, bem como de todos que utilizam as vias, possam ir e vir com mais segurança e tranquilidade, e assim ter uma melhor qualidade de vida. Sala das Sessões, 29 de agosto de 2014, Marcelinho Alvarenga, vereador líder do PSD nessa Casa de Leis. Em discussão? Está em votação. Eles concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade de votos. Agora segue, senhores vereadores, as indicações que serão enviadas ao Executivo. Vereador Beto Pereira, 2 indicações. Vereador Belo, 21 indicações. Vereador Fabrício da Funerária, 10 indicações. Vereador Marquinhos da Cochoaria Ramos, 6 indicações. Vereador Marcelinho Alvarenga, 10 indicações. Vereador PM Souza, 2 indicações, totalizando 51 indicações. E agora, conforme está o nosso regimento, o primeiro vereador inscrito no artigo 46, vereador Capitão Elton, líder do PSDB. 5 minutos, senhor vereador. Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos demais vereadores aqui presentes, o público que se encontra aqui junto conosco, toda a forma de imprensa que a Câmara Municipal utiliza. Eu quero aproveitar esse momento do artigo 46 para falar sobre, até pegando um gancho, que agora há pouco o Tom esteve aqui falando, quero cumprimentar e agradecer os eleitores que votaram nos deputados Vaz de Lima e Samuel Moreira. Ambos os deputados já mostraram anteriormente, até por serem deputados, já mostraram todo o poder de ajuda à cidade de Lorena. Eu estive fazendo uma conta, os dois juntos somaram mais de 3 milhões de reais para a cidade de Lorena. E agora, como deputados reeleitos, eles vão poder dar continuidade nessa ajuda, que eu acho que é importante, nesse momento que nós estamos fazendo quase 2 anos de governo, Fábio Marcondes, juntamente com essa Câmara Municipal. E eu quero conscientizar a população que agora o momento é de um segundo pleito. Estamos indo para o segundo turno, então eu peço à população de Lorena que se conscientize e vote realmente numa mudança de poder esse que vai sair do atual governo do PT e passar para o governo do PSDB, que eu acho que vai ser bastante importante, providencial para a cidade de Lorena. Então é isso, presidente. Eu queria falar. Meu muito obrigado. Obrigado, senhor vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Marquinhos da Cochoaria Ramos, vice-líder do PP. 5 minutos, senhor vereador. Bom, novamente, boa noite a todos, aqueles que ainda não estavam presentes, sejam bem-vindos e obrigado pela presença. O Bruno Camargo não se encontra ainda no plenário, né? Essa semana que passou, o Bruno Camargo nos convidou para uma reunião. O Bruno, boa noite. Já ia começar a falar da vossa pessoa, agora eu falo pela frente. Na verdade, Bruno, eu quero agradecer a você pelo convite que nos foi feito aos vereadores para essa reunião na Avenida 7 de Setembro, onde nós estivemos junto ao Executivo, diante dos comerciantes daquela rua. Eu achei, no final, o Bruno passou a palavra para nós vereadores, estava eu, estava o Tão, o Souza e o Fábio, né? E tinham os comerciantes muito envolvidos com a situação. É isso que eu queria passar para a sociedade, é a necessidade realmente da união dos poderes e a sociedade. Para nós podermos reivindicar e termos resultados positivos nas nossas reivindicações, é a necessidade da união. Então, nós estávamos presentes e vimos que o povo é politizado, ele sabe o que quer, sabe reivindicar e sabe aceitar também os momentos que não há jeito de fazer, né?
E eu quero aqui me congratular, Bruno, com toda aquela comunidade e dizer a eles que nós fomos lá porque você teve essa humildade de nos levar e fazer esse convite. Mas também é obrigação do vereador ele legislar, fiscalizar por todos os munícipes, por todos os bairros. Não tem essa de exceção que eu vou lutar pelo meu bairro Vila Nunes, que eu vou lutar pela Vila Geni. E a gente tem aqui, de uma forma geral, né, tá lutando pelo bem-estar de todos. E fica então aqui, o Bruno, que você leve para aquela comunidade sua, que eu já estive lá no dia seguinte, já andei tirando umas fotos, já tenho umas ideias diferentes, mas vou passar para o Jaime, para você e para o Fabinho, para que não comece a, de repente, criar problemas. Pode ser que seja uma boa ideia e, se for aproveitado, eu faço questão de estar junto com vocês nessa situação, visto que você foi de uma felicidade muito grande de ter tido essa humildade de nos convidar para participar no teu bairro. Normalmente a pessoa parece que se resguarda e não foi isso que você fez. Eu parabenizo por isso e parabenizo aquela comunidade que está sabendo reivindicar o que eles querem. E mais importante ainda, foram pauseados e respeitaram as decisões que não tem jeito. Que tem jeito de fazer, tem. Que não tem, tem que esperar o seu momento oportuno. Parabéns por isso. Tá? Gente, naquela moção de pesar que eu fiz hoje para Maria Clara, trata-se das meninas de 8 anos que aconteceu aquela fatalidade de ter o ano passado por cima dela. Lá no bairro, se eu não me engano, ali da Ponte Nova, né, que o acidente aconteceu. Realmente ficou um sentimento muito grande para a situação. Na hora do acontecido, que ela estava na mesa de cirurgia, o prefeito estava preocupadíssimo, nós estávamos juntos, ele recebendo as ligações, ele não conseguiu até ter toda a atenção na reunião, ele pediu para se afastar, para ir embora, para dar a devida assistência à família. Então eu quero registrar aqui que o prefeito realmente humanizou esse momento. Ele acolheu essa família, continua acolhendo, e faço votos que a família seja acolhida diante de Deus e dê o devido conforto para eles. Essa é a razão que eu estou voltando no assunto, para pedir para vocês que assinem o momento de nós manifestarmos também a nossa humanização com relação a essa família. Tá certo? Muito obrigado. Quero falar para vocês da ponte da USP. Senhor presidente, nós tivemos aí na inauguração da ponte, onde recebeu o nome do senhor Onofre Moreira Brandão. Foi essa semana, se eu não me engano, na quinta-feira. Eu, já entrando aqui na situação dos deputados, né, eu tomei uma iniciativa, senhor presidente, nessa eleição, de não contar com o ovo da galinha antes que ela bote. Porque nós tivemos aí deputados que quando o prefeito assumiu essa cidade, nós assumimos junto com ele, nós ficamos bem claros que tinha R$1 no cofre. E se nós não tivéssemos esses deputados que foram apoiados por muitos de vocês e que eu apoiei indiretamente junto com vocês, nós não teríamos condições, talvez, de fazer. Não adianta só o tino administrativo, há necessidade de ter o dinheiro para trabalhar. E esses deputados nos proporcionou isso com as suas emendas. Então eu acho que não poderia deixar aqui, principalmente o Samuel Moreira, que trouxe aí a verba para a ponte da USP, né? Sem levar... Dá licença, eu, nesse reforço, nesse intuito todo, eu quero parabenizar você, o Fábio Marcondes, e o Samuel Moreira, e o nosso diretor da USP, o Massola. Porque, na verdade, vocês foram ponte para que tudo acontecesse. Eu gostei muito, Luiz Fernando, quando ele dirigiu a palavra para você e para o Fábio, quando ele sentiu credibilidade em vocês, quando ele sentiu comprometimento em vocês. É por essa razão que ele abraçou a causa. Não só pelo estudante da USP, mas sim porque ele via realmente que ele tinha pessoas sérias. E foi assim que o Samuel Moreira também foi. Ponte entre vocês, ponte entre nós, legisladores, fiscalizadores e a sociedade, para que tudo isso acontecesse de forma legal. Então fica aqui as felicitações para você também, tá? Para o Fábio e para todos os demais envolvidos, em especial o nosso deputado Samuel Moreira. Eu já encerro, tá bom? Só um minutinho. Também aconteceu na semana passada a inauguração do prédio Padre Trajano Mascarenhas Horta.
O prédio trata-se de um centro de especialidade, desenvolvimento social e profissional São Luís Provim. Trata-se de mais uma obra salesiana, né? Foi um prédio projetado pelo grande amigo nosso, Célio Melilo, uma obra projetada e acompanhada por ele, né? E os salesianos transformaram esse prédio, na verdade, num centro de desenvolvimento e capacitação. Eu tenho ali a moção que foi feita até para eles, um ofício que eu estou transmitindo para eles. São vários cursos, desde construção civil, capacitação civil, manicure e outros diversos cursos, computadores. E o que eu achei mais interessante numa conversa que eu tive com o Célio, foi que o Célio disse para mim que os salesianos, eles tinham um pontinho a ser resolvido. Porque eles formavam aquelas crianças até os 12 anos e devolviam às famílias, devolviam à sociedade. E começou a ver que todo aquele trabalho, em alguns momentos, se perdia, tudo aquilo que tinha sido investido, tudo aquilo que tinha sido plantado. Então foi aonde surgiu a ideia de construir esse centro, e ali dos 12 anos em diante também só vai para o mercado quando estiver capacitado e preparado para assumir o lugar deles, que é de direito, que é o seu desenvolvimento moral, o seu desenvolvimento espiritual e profissional. Então fica aqui também, né, os agradecimentos aos salesianos, né, e a todos, inclusive é um PPP, né, parceria pública-privada. 50% é dos salesianos aproximadamente, e o restante o poder público e também as empresas privadas que vão se envolver com isso. Então fica aqui só um sinalzinho, mais uma vez, né? As eleições passaram. As pessoas que tinham que ficar no seu lugar ficaram, as pessoas que têm que assumir o seu lugar de direito vão assumir, e a nossa cidade vai continuar crescendo, se desenvolvendo e continuando a ter o comprometimento. Isso tem um crédito, né? E eu acho que esse crédito cabe a nós, legisladores, e inclusive ao Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor vereador. Próximo vereador inscrito, vereador PM Souza, líder do PPS. 5 minutos, senhor vereador. Boa noite, presidente, nobres colegas, público aqui presente. Eu sou ouvintes da Rádio Cultura, da Inova FM, pessoal da internet. Vou começar meu 46, senhor presidente, mandando um abraço lá para o senhor José Elisário, uma pessoa humilde, um homem valente, competente, povo brasileiro. O senhor José Hilário, morador da rodovia Oswaldo Ortiz Monteiro, número 11, perto lá do Espelho d'Água. Senhor José Hilário, uma boa noite para o senhor, obrigado pelo seu carinho. O senhor realmente valoriza o nosso trabalho e merece toda a nossa atenção. Um abraço ao senhor José Hilário, lá do vendedor do caldo de cana e bar do viaduto, uma pessoa que tive o prazer de conhecer nessas eleições. Também lá no Horário do Simão, a dona Ivone Lopes. Dona Ivone, esqueci da senhora não, viu? E a dona Maria do Carmo Dolaria também do Simão. Um abraço a todos essas pessoas que consideram o nosso trabalho, gostam do nosso trabalho e escutam a nossa sessão de Câmara, acompanham todo o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal de Lorena. Nós fizemos, senhor presidente, povo, indicações ao prefeito na reforma e na recolocação de broquetes lá na Nova Lorena, perto da casa da dona Isabel, pedido dos moradores, inclusive danificando os veículos, a preocupação dos moradores é que realmente aquele lado fica um pouco esquecido, porque não tem muito trânsito, mas os moradores, essas pessoas que residem nessa localidade, pedem atenção aí da recolocação do calçamento. Também tivemos na Vila Fabiano o mesmo pedido. Os moradores são gratos ao poder público de ter colocado iluminação, que há muitos anos não tinha. A Isabel, a moradora do local, tem nos acompanhado também e agradece muito, mas pede ao prefeito que possa estar recolocando os bloquetes, nivelando, porque está realmente com dificuldade. Tem pessoas idosas que, de repente, podem se acidentar com esses broquetes. Tivemos audiência pública aqui na Câmara Municipal da Saúde,
onde a doutora Elisângela, secretária da Saúde, pôde explanar todo o trabalho que é feito na Secretaria da Saúde. Infelizmente, o nosso público não comparece, mas mesmo assim aconteceu a audiência. E muito importante e até faço aqui um apelo aos senhores médicos que têm um pouco um pouco mais assim, até de compaixão com a nossa cidade, e não abandone, como está sendo feito, o nosso povo, porque nós precisamos dos médicos nos postinhos. E nós sabemos da dificuldade de trabalho e tudo mais, mas os senhores fizeram um juramento de atender a população. E as UBS dos bairros não podem sofrerem com a falta de médicos. Por isso faço um apelo aos nossos médicos. Tenham compaixão da população mais carente. Os senhores fizerem juramento e precisam cumprir com a missão. E agradeço desde já e peço minhas desculpas se estiver falando alguma coisa que venha agredir algum médico aí. A intenção não é essa. Tivemos também a audiência pública da Secretaria de Finanças, onde o senhor Francisco Afonso, secretário municipal de Finanças, fez muito bem a sua explanação, juntamente com o contador, o senhor Alceu, e nós agradecemos as pontuações das rubricas que foram colocadas, e acredito que o prefeito Fábio Marcondes tem acompanhado e muito, e a cidade ela tem se desenvolvido, e nós precisamos estar atentos com relação à finança, e tenho certeza absoluta que o nosso dinheiro público, o nosso dinheiro que é arrecadado, está sendo muito bem aplicado na cidade, com as melhorias que estão aí já sendo vistas e com outras que realmente virão. Ainda, senhor presidente, quero mandar um abraço ao Daniel Munduruku, nosso índio brasileiro. O Daniel fez uma segunda jornada literária do Vale Histórico. Nós tivemos lá no São Joaquim, nos Salesianos, representando o Legislativo. Importantíssimo essa jornada literária, porque traz de volta a leitura às crianças do nosso município, das escolas municipais, um trabalho bonito, feito pelo Daniel Munduruku, e a secretária da Educação mandou o seu representante, a dona Vera, e nós estivemos juntos conversando, debatemos muito, e com certeza irá brevemente ser apresentado uma biblioteca itinerante, um projeto de lei nosso, sancionado pelo prefeito, e até a Secretaria da Educação, a dona Cidinha, pediu para nós o projeto, e com certeza irá implantar esse projeto de uma biblioteca itinerante. Quero falar também da abertura da ponte da USP. Aliás, foi a inauguração da denominação do seu Tofinho, era um parceiro. Quando eu fazia o policiamento ostensivo aqui na rua principal, sempre conversava, inclusive ele me chamava de major, eu e ele de general, e uma pessoa mesmo carismática que merece toda a homenagem, a sua família também. Tivemos juntos na reunião na 7 de setembro, lá junto com o Bruno Camargo, junto à população do bairro da Cruz, onde foi apresentada a reformulação da 7 de setembro. O trânsito irá sofrer algumas mudanças, e nós esperamos que isso tudo venha a melhorar a qualidade de vida, a circulação dos veículos, bem como o comércio no geral daquela região. Uma região rica em lojas, rica em população, e nós torcemos para que tudo dê certo. Parabéns ao Bruno pela iniciativa. A gente vê que isso aí soma muito, Bruno. Parabéns. E também a regulação do UBS, que ela foi adiada, lamentavelmente, pelo acidente ocorrido com uma criança, mas breve o prefeito estará fazendo realmente a reinauguração do UBS da cidade industrial. E é isso, senhor presidente. Lamento não ter lido uma moção de aplauso, mas será feita na próxima sessão. Deus abençoe, vida que segue, vamos juntos. Obrigado, senhor vereador. Próximo vereador inscrito presente aqui no plenário é a vereadora Lu Fradique, líder... Então, próximo vereador inscrito, o vereador Bruno Camargo, líder do governo. 5 minutos, senhor vereador. Boa noite, senhor presidente, nobres pares. Quero aqui cumprimentar a plateia que nos prestigia, ouvintes da rádio, internautas. Quero aqui primeiramente trazer a mensagem de felicidade, uma mensagem importante, não só para a nossa região, mas também para o nosso país. Ontem foi realizada a grande festa da democracia.
Eu confesso que passei por todos os locais de votação e confesso que foi uma eleição tranquila, uma eleição em paz, uma eleição onde o povo, principalmente o lorenense, compareceu para fazer aquilo que é de direito, e isso para nós é motivo de alegria ver essa tribuna, porque hoje o país passa por um momento de mudança. Nós conseguimos boas mudanças já no Senado, nós já temos boas mudanças na esfera federal e estadual, e agora ainda nos falta a questão presidencial. Mas fica aí a população mais esses dias para avaliar propostas verdadeiras e propostas dos candidatos. Quero aqui trazer, primeiramente, um grande abraço e um parabéns, em virtude das eleições, um contingente da Polícia Militar, que deveria hoje receber uma homenagem aqui, uma moção de aplauso, estão de folga, mas na semana que vem estarão nessa casa em virtude de uma ação policial muito bem sucedida na zona rural de Lorena. Hoje nós temos, com a delegada, com todo o suporte, não só a eficiência da polícia na zona urbana, mas nós tivemos também prisões em flagrante da polícia também na área rural. Eu, particularmente, nunca ouvido falar, Luizão, de flagrante em área rural. Mas isso só foi possível graças à eficiência e eficácia da polícia hoje de Lorena. Então, em virtude, o policial ele não pode receber a homenagem sem a sua farda, e hoje eles estão de folga, merecido as folgas. Na semana que vem teremos, então, essa homenagem à Casa de Leis. Quero trazer aqui também, como já citado, agradecimento especial aos vereadores que tiveram na nossa importante reunião no bairro da Cruz. Quero aqui trazer e agradecimento a público, ao PM Souza, ao Marquinhos da Cocharia Ramos, ao Tão que tem abraçado essa empreita conosco, e em especial também quero trazer o agradecimento ao prefeito municipal. Luiz Fernando PM Souza, os vereadores que estiveram conosco, acompanharam. Prefeito em Palanque, Luizão, ele dizia: eu quero estar no bairro, em audiências públicas, em reuniões. E agora o prefeito vem cumprir essa promessa de campanha. Ele está indo no bairro, não só para as visitas durante o dia, mas essa reunião abriu muitas e várias reuniões que o prefeito estará realizando nos bairros em contato com a população. Como muito bem foi colocado aqui, nós fomos para escutar. Escutamos os anseios e desejos de todos que estiveram presentes, e não foram poucos. Isso são comerciantes, moradores, líderes religiosos que querem junto conosco a melhoria da Avenida 7 de Setembro e também a melhoria do nosso bairro da Cruz. Quero trazer aqui um agradecimento especial ao Jaime, que preparou todo um estudo juntamente com a equipe de engenharia técnica de trânsito, apresentou àquela população, abriu a sugestão, muita sugestão foi feita, e agora dizer a toda a população: não vai ser imposto, não vai ser colocado, como diz o ditado popular, goela abaixo. Foi um consenso da população. E o mais importante, é um experimento de 20, 15 dias. Se trouxer problema, se diminuir o movimento de comércio, se trouxer transtorno para o bairro, o prefeito deixou bem claro, tem que ser avaliado pela população, que tudo poderá ser solucionado. Muito bem colocado pelo Marquinhos, esteve no bairro no outro dia, vai estar trazendo nova sugestão, como nós também estamos abertos a toda a população, comerciantes e líderes religiosos do bairro. Tragam mesmo, tanto o feedback negativo, mas também o feedback positivo. Nós sabemos que as mudanças já realizadas no nosso município, principalmente na questão de trânsito, têm dado resultado, bons resultados. No começo é transtorno, até mudar tudo aquilo que a gente está acostumado, mas hoje a gente já consegue circular com mais precisão e eficiência no nosso município. Não posso deixar aqui de agradecer a toda a população. Já encerro, senhor presidente. A toda a população que não só nos meus
candidatos, mas um candidato de todos os vereadores aqui dessa casa, depositaram seu voto de confiança nas pessoas que realmente trabalham pela cidade de Lorena. Tive a graça e o privilégio do estadual e federal estarem eleitos, compromisso firmado para o nosso município. Quero agradecer em especial à população da zona rural, atendeu o nosso apelo, foram em peso às urnas e trouxeram o resultado mais do que o esperado, e venho aqui publicamente agradecer a toda a população lourenense. Muito obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Luizão, líder do Solidariedade. 5 minutos, senhor vereador. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar a todos, presentes em casa também. Senhor presidente, hoje a sessão está bem tranquila, né? Está calma, está uma paz. Né? Marquinhos, o que está achando? Ontem, eu senti no momento da eleição, ontem, Lu, eu senti uma coisa assim, meio estranha, meio, sabe, parecia que tinha uma coisa no ar, né? Aquele silêncio todo que nós vimos, na verdade, era uma resposta positiva da população, de um modo geral. De uma parte de repúdio a ex-prefeitos, ex-deputados, né? Que na oportunidade que Deus lhe deu para cuidar do povo, do município, se lambuzaram, foram um tremendo um fiasco. E eu sempre digo uma coisa, tanto pela justiça do homem, tanto o que diz o homem, as leis, eu acho que a justiça melhor, a única justiça é de Deus. E depois, uma coisa impressionante, eu acho que Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Câmara Municipal, que tem o poder de aprovar contas ou reprovar contas de ex-prefeitos, e seja o que for, tudo isso não ia valer de nada, não sei se vocês concordam comigo, se a população, de um modo geral, não estivesse concordando com isso. Não adianta o Tribunal de Contas rejeitar a conta do Paulo Maluf, rejeitar a conta de seja lá quem for, se a população não der o devido aval à comissão, ou seja, a comissão de ética, seja lá o que for. Porque o mais importante de tudo, senhor presidente, diante da reprovação de políticos que são verdadeiros sacos de lixo, nós só vamos sentir firmeza no momento que a população carimbar com o seu voto o seu repúdio nas urnas, como foi feito ontem. Aí sim é muito bonito. E conversando com alguns amigos de outras cidades, é uma coisa natural, não só do nosso município, do estado, ou do país, ou do mundo, que a política vira dessa maneira. É normal quando um candidato foi mal, ou a administração está indo mal, nas urnas o reflexo é na hora. É categórico. E nós vimos isso aqui. Em algumas cidades onde se percebeu que a administração está indo mal, o voto foi contrário. Foi para aqueles que estavam se envolvendo, que já estiveram no passado, que tiveram cadeiras de prefeito, vereadores, entre outros deputados. E não foi diferente em Lorena. E eu sempre venho dizendo aqui, que quando eu comecei a perceber na população a admiração, o crédito em relação à administração, tanto como executivo como legislativo, por parte da população, que eu fui me recolocando para tapar a boca de meia dúzia de vira-lata que dizia que eu sempre fui oposição por oposição. Porque o ogro aqui não tem estudo, só sabe ser oposição, não sabe ser situação. O que eles queriam dizer com isso? Que eu vivia, os meus votos eram oriundos de pessoas que gostam de ver, tipo um ratinho chegar aqui, falar e meter o pau em tudo, negativo. Eu sempre disse, e vou dizer, sempre minha vida foi pautada nessas circunstâncias. Está indo bem? Eu estou do lado. Está indo mal? Eu não posso ir. E foi percebido isso. O ex-prefeito Luiz Vieira, esses dias, foi falar mal de mim. Diz que eu estou batendo muito nele, tadinho. Fiquei com tanto dó, Lu, nem dormi de noite. Ô, Luizão, tá... Estou falando a verdade, seu lambão.
que você meteu a mão, fez uma obra péssima no município de Lorena. Não tem uma obra sua que não está caindo. Vem falar que eu estou falando mal. Vai te catar, bicho. Vira homem. Cara, eu na rua uma hora dessa, porque ficar falando, eu falo na tribuna que eu tenho direito de falar. O senhor acabou com o município de Lorena. O tanto que nós estamos gastando de dinheiro para reformar as lambanças que Vossa Senhoria fez. Pontes, praças, escolas, creches, pavimentação. E o senhor já recebeu o carimbo negativo da população de Lorena já. Tô certo, Lu? O que nós vimos passar na mão dessa pessoa? Vim dizer que o Luizão, e passou por mim várias vezes hoje. Por que não falou comigo? Por que não veio falar para mim? Continua o mesmo bundão que era antigamente? Não mudou, não? Na identidade marca sexo masculino, isso não quer dizer nada. Então, senhor presidente, para encerrar, fiquei muito feliz com o resultado de um modo geral. Porque ontem, categoricamente, a população carimbou, em definitivo, dizendo que concorda e que hoje está gostando e contribuindo com a administração, tanto por parte do Executivo como do Legislativo. Foi uma resposta positiva da população, porque a melhor impugnação que existe para um candidato, quero ser categórico agora, senhor presidente, a melhor impugnação que existe para um político, para um candidato, é a impugnação popular do povo, o registro positivo na hora, lá marcado e carimbado. E não há de descontestar. Não adianta chegar e falar assim, não, meio que falaram mal de mim, não, eu acho que falaram que eu estava impugnado, falaram não sei o que. Mentira! Mentira! O povo rejeitou. E ainda esses dias me disseram assim, Luizão, está formando um grupo muito forte, contrário à administração e à Câmara Municipal. Um grupo muito grande, em volta do ex-prefeito, um grupo muito forte, mas muito forte mesmo. Ex-candidato a prefeito, e ex-não sei o quê, e ex-deputado, e ex-político de Lorena. Que grupo forte, senhor presidente. Um fiasco! Fiasco! Isso é que vocês são. Um tremendo de um fiasco. E não sou eu que estou dizendo, não. É a população que disse na urna. Só faltou escrever assim, vai para os quintos dos infernos, cambada. Só faltou escrever, não podia. Se pudesse, tinha escrito. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado ao povo de Lorena. Obrigado, senhor vereador. Próximo vereador inscrito, o vereador Padre Coelho, líder do PT. 5 minutos, senhor vereador. Obrigado, senhor presidente, prezados companheiros. Esse é o momento da fala da liderança, então, como líder do Partido dos Trabalhadores, também quero aqui agradecer publicamente todos aqueles que, no dia de ontem, votaram nos candidatos do Partido dos Trabalhadores, na companheira Dilma, companheiro Padilha, companheiro Suplicy e nos candidatos a deputado estadual e federal. A gente fica muito feliz, pessoalmente, pela eleição do companheiro Zaratini, que já é deputado federal e que, novamente, agora confirma a sua presença no Congresso Nacional e vai continuar sendo a nossa ponte, né, junto ao governo federal nas questões que interessam para o nosso município. Assim como outros companheiros aqui também tiveram seus candidatos eleitos e vão possibilitar também benefícios para a nossa cidade. É esse o caminho que a gente está percorrendo. Eu quero também, nesta noite, agradecer publicamente à companheira Dilma pela coragem no enfrentamento que ela teve durante esses tempos todos, mais do que no enfrentamento eleitoral, no enfrentamento aos grandes desafios que esse país enfrenta. Então, quero agradecer à presidenta Dilma pelos 20 milhões de empregos com carteira assinada que o mandato do governo, do companheiro Lula e da Dilma possibilitaram para o povo brasileiro. Quero agradecer pelas 14 milhões de famílias que são beneficiadas pelo programa Bolsa Família, que isso tem trazido um resultado extremamente positivo na superação da miséria e da fome nesse país, tanto que a própria ONU já declarou que o Brasil, depois de séculos, o Brasil saiu do mapa da fome. Quero agradecer à companheira Dilma pelos 8 milhões que estão trabalhando, que estão participando de um programa nacional de tecnologia, o Pronatec, que possibilita justamente qualificação para o mercado de trabalho. Quero agradecer à companheira Dilma pelos 3 milhões de pessoas
de famílias que foram beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Agradecer também pelos 3 milhões de jovens que foram beneficiados pelo ProUni e FIES, né, e que estão cursando uma universidade nesse país. Agradecer pelas 100 mil bolsas para o curso de Ciências Sem Fronteiras, jovens formados, que estão se aventurando em outros países, se qualificando para depois vir prestar o seu serviço aqui nesse país. Quero agradecer também pelas 422 escolas técnicas que foram construídas nesses últimos anos, que estão beneficiando milhares de jovens na formação técnica. Agradecer pelas 18 novas universidades que foram construídas e 173 novos campos universitários que estão possibilitando também a qualificação da nossa juventude. Agradecer pelo investimento na indústria naval. Antes, nós tínhamos menos de 2.000 trabalhadores na indústria naval, que estava sucateada, e com o pré-sal, que foi uma alavanca a partir do governo Lula e agora com o governo Dilma, nós estamos vendo aí a indústria naval a todo vapor, com quase 100 mil funcionários na indústria naval, 432 novas embarcações sendo construídas e que vão significar um benefício enorme para esse nosso país. Quero agradecer também a companheira Dilma pelos 36 milhões de pessoas que saíram da fome e da miséria, né, e que hoje estão vivendo com mais dignidade. Agradecer a companheira Dilma pelos 42 milhões de brasileiros que ascenderam socialmente e que hoje fazem parte da classe média. Nós, para termos de comparação, há 12, 13 anos atrás, a renda per capita nacional era de R$ 6.500 por pessoa. Hoje nós temos na renda per capita dobrada, são 13 mil. Ou seja, é o avanço que o país tem tido, graças a uma ação por parte do governo federal, respondendo aos grandes desafios. Então, quero dizer assim, que a gente fica feliz de poder participar desse momento histórico em que o Brasil está vendo o seu desenvolvimento acontecer, a superação de graves problemas seculares que vinham sacrificando a vida da nossa população, e ver que o processo democrático é um processo extremamente importante, que é garantido por aqueles que estão no governo. Então, nós estamos vivendo hoje em plena democracia, graças à luta de tantos que durante o período da ditadura militar souberam militar, assim como ela, e sofreram, foram perseguidos, torturados, como foi a companheira Dilma, mas, no entanto, resistiram, estão hoje dando a sua contribuição para que esse país continue sendo um país livre, soberano, que dê a toda a população oportunidade e dignidade para que a gente possa um dia ainda ver esse país mais solidário ainda, mais justo ainda e igualitário, dando oportunidade para todos. Obrigado, senhor presidente. Em cima, obrigado, senhor vereador. Agora solicito ao meu secretário que faça chamar os senhores vereadores para entrarmos na ordem do dia. Pois não, senhor presidente. Vereador PM Souza, vereador Beto Pereira, vereador Marquinhos da Cocharia Ramos, vereador Padre Coelho, vereador Luiz Fernando, vereador Bruno de Camargo, vereadora Lu Fradique, vereador Pedro da Vila Brito, vereador Luizão presente, vereador Tão, vereador Capitão Elton, vereador Belo, vereador Galão, vereador Guedes, vereador Ferla, vereador Fabrício da Funerária e vereador Marcelinho Alvarenga. Em primeiro, ordem do dia, em única discussão e votação, projeto de resolução 06/2014. Projeto de resolução 6/2014. Dispõe sobre alteração do artigo 19 da resolução 18, de 18 de dezembro de 2013, do Regimento Interno. A Câmara Municipal de Lorena resolve. Artigo 1º, fica alterado o artigo 19 da resolução 18, de 18 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Lorena, nos termos abaixo transcritos. Artigo 19, na eleição para a renovação da mesa para o biênio subsequente, a ser realizada sempre em qualquer uma das sessões ordinárias do mês de outubro do biênio que se finda, observar-se-á o mesmo procedimento, sendo empossados os membros eleitos em 1º de janeiro do ano seguinte, quando deverão assinar o termo de posse. Inciso 1º, o presidente comunicará previamente em plenário a data da sessão em que se realizará a eleição da mesa. Inciso 2º, a inscrição dos candidatos a essa eleição
deverá ser realizada até 18 horas da quinta-feira, que antecede a data da sessão em que se realizará a eleição da mesa. Inciso 3º, caberá ao presidente, cujo mandato se finda, ou a seu substituto legal, proceder à eleição para a renovação da mesa, convocando sessões diárias, se ocorrer a hipótese prevista no artigo anterior. Artigo 2º, as demais disposições permanecem inalteradas. Artigo 3º, essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Lorena, 29 de setembro de 2014, Luiz Fernando de Almeida Ribeiro, presidente, Rosnei César Souza, vice-presidente, Luiz Francisco Lima, primeiro secretário, Pedro Nogueira Barbosa, segundo secretário, e os demais vereadores dessa casa, todos unânimes, assinaram. Justificativa. Pelo presente, propõe-se a consideração de nobres pares o projeto de resolução com a finalidade de alterar a data em que se realizará a votação para a eleição da mesa administrativa a cada período de 2 anos. A referida alteração justifica-se pela necessidade em se realizar uma transição entre as gestões administrativas da antiga para a atual, no sentido de deixar a atual gestão integrada e ciente de toda a estrutura organizacional e administrativa da Câmara Municipal durante os 2 anos que se findaram. Diante do exposto, contamos com o expresso apoio dos nobres pares na aprovação da presente resolução. Lorena, 29 de setembro de 2014, todos os vereadores também assinaram a justificativa. Pareceres são todos favoráveis, senhor presidente das comissões. Obrigado, senhor vereador. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade de votos. Bruno. Pois não, senhor vereador. Artigo 208, adiantamento do... do governo. Adiamento de discussão do projeto 67/2014 do Executivo. Qual artigo mesmo? 208. 208, né? Eu acho que você não precisa... Até porque se adiantar é traz para hoje. É o 67. Perfeito. Autorizado. Até bem colocado pelo vereador Padre Coelho, tem um aviso a todos os vereadores, né? Nós temos que fazer a indicação dos professores, né, da nossa sessão que teremos aqui até o dia 10 de outubro, agora que é sexta-feira. Então, quem não fez a indicação aí, por favor, fazer na secretaria, certo, Alexandre? Até o dia 10, para que a gente possa aí fazer depois a nossa sessão aos professores aí. E eu gostaria agora, né, conforme a lei nossa que foi aprovada, senhores vereadores, até o dia 9/10, que é quinta-feira, às 18 horas, aqueles que forem participar da mesa, tiverem interesse, fazer a inscrição na secretaria. Até, então, dia 9/10, quinta-feira, que é quando a gente solta a nossa ordem do dia, né, conforme diz a nossa aprovação, fazer quem for os candidatos à mesa, fazer a inscrição até a próxima quinta-feira para a eleição na semana seguinte, que será no dia 13. 18 horas, que é o horário da nossa ordem do dia, que é enviada toda semana. Então, inscrição até 18 horas, novamente, e a eleição na próxima semana. Esse link vai pedir vista? Vamos seguir? Não, tem que pedir. Presidente, como líder do PSD, artigo 207, gostaria de pedir vista dos projetos. Como líder do PSD, o vereador Marcelinho pediu vista dos projetos. Eu vou colocar em deliberação. O 67, ele pediu, como líder, ele pediu o adiamento. Ele pode. Como só o executivo, ele tira o dele que ele pode, né? Tá, então, está em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade de votos. Então, a todos, né, nosso muito obrigado. Né, agradeço a presença de todos, convocando para a próxima sessão a ser realizada no dia 13/10/2014. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite.